O Palmeiras suspendeu preventivamente o associado Fábio Barreto Bueno Adamo, acusado de assediar menores de idade nas categorias de base do clube. A denúncia surgiu de uma reportagem do UOL assinado por Pedro Lopes e Camila Brandalize, e o Pedro está aqui com a gente para trazer as informações. Bem-vindo, Pedro. Boa noite. Conta mais sobre essa apuração, relembra e fala um pouco sobre essa decisão do Palmeiras também. Tudo bem, Diego, me ouve bem? Ouço. Vamos lá, é uma apuração, na verdade, de um caso que começou em 2019, quando o pai de um garoto, na verdade a mãe de um garoto, levou para a polícia uma denúncia de que o filho dela, que era jogador das categorias de base do Palmeiras e associado, teria sido assediado pelo Fábio. Quem é o Fábio? O Fábio, ele é um associado do Palmeiras, mas ele tem várias relações, né, no futebol. Ele é filho do Jorge Adamo, que é um ex-conselheiro e que também é ex-diretor do Palmeiras, e ele é cunhado do Edu Gaspar. O Edu que jogou no Corinthians, que foi dirigente do Arsenal, que foi coordenador da seleção brasileira. Esse menino relatou aos pais que ele foi abordado pelo Fábio com a promessa de abrir portas no meio do futebol, né? O Fábio teria se apresentado para ele justamente como cunhado do Edu, como uma pessoa com relações no futebol que poderia ali abrir caminhos para uma carreira profissional. Ao longo dessa conversa, esse menino contou para os pais que ele acabou sendo induzido a enviar imagens e a ter conversas de cunho erótico com o Fábio. A partir disso foi aberta uma investigação. Essa investigação teve acesso ao telefone celular dele e ali a gente teve acesso, inclusive, ao laudo. Foram encontradas, né, mais de 20, conversas com mais de 20 garotos, pelo menos 11 delas ali com conteúdo sexual, com teor sexual, com troca de imagens, oferta de Pix por imagens, né, desses garotos nus, oferta de lanche no McDonald's. A investigação demorou muitos anos, mas no ano passado, em março de 2025, o Fábio foi condenado em primeira instância. Ele foi condenado a 1 ano e 2 meses, mas em regime aberto, ou seja, né, na prática ele não chegou a ser preso. Essa condenação, como demorou muito tempo, né, entre a denúncia dos fatos e o julgamento dele, ela já está prescrita. O próprio Ministério Público, que é o órgão responsável por pedir uma punição e por processar o Fábio, ele mesmo peticionou no processo dizendo que essa pena já estaria prescrita. Então, mesmo condenado, o Fábio não cumpriria nenhum dia de prisão. Essa pena já não é mais aplicável, né? Chama extinção da punibilidade. Mas, nesse meio tempo, ele foi alvo de outra denúncia em 2023, dessa vez envolvendo o pai de um menino e envolvendo jogadores de outro clube que não o Palmeiras, do interior paulista. Esse processo ainda está correndo em sigilo, ainda não teve uma decisão e ele também pode ser julgado por isso. Certo. Pedro Lopes, parabéns por mais essa apuração. Pedro, você, Camila, um abraço, amigo. Bom trabalho. Obrigado, um abraço. Em nota, o Palmeiras disse que, dada a gravidade dos fatos, o associado foi suspenso preventivamente do quadro. Segundo a apuração da reportagem, a presidente Leila Pereira defende a expulsão dele. Vamos trazer para cá a Alicia Klein e a Mili Lacombe. Boa noite, meninas. Bem-vindas. E aí, Alicia? Olha, Diego, boa noite para você, para a Mili, para todo mundo que nos assiste. Tá difícil dar boa noite, né? É só desgraça, é só tragédia, quase sempre de violência contra mulheres, contra crianças. E mais uma vez a gente vê o futebol usado como veículo para isso. O trabalho do Pedro e da Camila é importantíssimo porque ele joga luz sobre a vulnerabilidade que algumas dessas crianças estão num lugar que deveria ser seguro para elas. Então, é muito importante que esse tipo de predador seja removido do convívio com a sociedade em geral, mas especialmente com crianças, e que o clube tome todas as medidas
para que isso não se repita, né? A gente vê muito caso de assédio na base do futebol, né? O assédio contra mulheres, mulheres e meninas, a gente sabe que é muito prevalente em todos os campos, mas o assédio na base também contra os meninos é muito grave e muitas vezes as pessoas responsáveis por cuidar desses atletas, dessas crianças, não são especialistas em jovens e crianças, são só pessoas do esporte ou muitas vezes ligadas ali à periferia do esporte, que não têm não só cuidado, como muitas vezes são criminosos e predadores que buscam se cercar de crianças justamente para cometer os seus crimes. Então, espero que, de fato, o Palmeiras consiga expulsá-lo e que ele seja punido na justiça, porque o caso é aterrador. Eu confesso ao Pedro, demorei muitas horas para conseguir ler o texto, porque assim, é gatilho atrás de gatilho. Não tá fácil gostar de futebol, viu, Diego? Não tá. A gente já vai falar sobre o caso do Bragantino também. Mili, boa noite para você. Boa noite, Diego, Alicia, toda a nossa audiência. Então, a gente saiu do bloco, né, com a Dani, com a Carla, com o Sakamoto, vocês, Diego, falando sobre pedofilia, né? E a gente segue falando sobre pedofilia no bloco de esportes, porque é incontornável, né? Pedofilia é uma cultura no Brasil, não é um desvio, é uma cultura. Meninas são as maiores vítimas, mas meninos são vítimas também, né? A gente aprendeu com a doutora, esqueci o nome dela, Thaís Cremasco. que estava falando. Isso, com a doutora Cremasco, que 80% dos crimes são cometidos dentro de casa. E a gente talvez tenha um percentual ainda maior que são cometidos por pessoas da nossa familiaridade, pessoas em quem a gente confia, pessoas que estão ali para proteger a gente, para olhar para o nosso futuro. Então, é especialmente perverso que o lugar mais perigoso para uma criança estar seja dentro de casa, meninos e meninas.